Então, vamos lá, pessoal. O tema desse webinário é Aprenda a peticionar de forma correta e eficaz em menos de 24 horas. Você pensa, meu Deus, como é que isso é possível? Como que eu vou aprender a peticionar de forma correta e eficaz em menos de 24 horas, né? Mas o fato é que isso é possível, sim. E eu vou mostrar para vocês como é que isso é possível, tá? Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é uma petição eficaz e correta. E eu sempre gosto de dizer que uma petição eficaz é aquela que vai atender ao que o seu cliente deseja, vai atender ao pedido do seu cliente, não é verdade? E muitas vezes o que a gente vê, gente, no dia a dia, são petições que não conseguem transmitir o que elas realmente precisam transmitir. Uma petição correta é uma petição, assim, basicamente, se eu puder falar em 2 passos, ou 3 passos melhor, é uma petição que ela seja concisa, que ela seja também eficaz, que ela seja, aliás, concisa, clara e objetiva, tá? Você precisa conseguir se fazer entender, você precisa conseguir se fazer entender pelo juiz. Isso que realmente importa, tá? Então, lembrem sempre desses 3 pontos: objetividade, concisão e clareza. E quando eu falo em concisão, eu quero dizer o quê? Deixa eu ver aqui, gente, como que tá esse negócio. Tá, quando eu falo em concisão, eu quero dizer o quê? Que você precisa ter uma petição, não uma petição que seja em 3 páginas, em 2 páginas. Até esses dias, eu acho que foi antes de ontem ou ontem, eu postei lá no Instagram, será que existe um número ideal de páginas para sua petição? E o pessoal, todo mundo falou, 10 páginas, 5 páginas, 4 páginas. E o fato é que depende muito de cada caso concreto, né? Mas a concisão, ela não significa, então, você escrever pouco, você ter uma petição extremamente enxuta. A concisão, sim, significa você conseguir se fazer entender no menor número de páginas possível. O que isso quer dizer? Que você precisa ser direto, você precisa ser prático, ir direto ao ponto, sem deixar faltar nada que seja importante você falar para o juiz. Entenderam? Então, isso é concisão. Concisão é diferente de brevidade. Quando a gente é breve, pode ser que a gente esqueça de transmitir algo para a petição. Então, brevidade e concisão são coisas diferentes. O que a gente precisa, sim, é ser conciso, ok? E aí, gente, você se utilizando dessa questão da concisão, conseguindo transmitir para o juiz o que você precisa, isso acaba transformando a sua petição, sim, em algo correto. Uma petição correta, então, basicamente, é aquela que consegue transmitir para o juiz o que você precisa que ele saiba, o que você precisa que ele entenda, e, ademais, uma petição que consiga alcançar o objetivo do seu cliente. Às vezes, claro, a gente sabe que não é possível. Tem processos que você até fala para o cliente, olha, vai ser difícil, mas vamos fazer a tua defesa, por exemplo. O que não significa que você tem que deixar de fazer uma petição clara e objetiva por conta disso. Sempre precisa ser clara e objetiva, né? Gente, tem uma petição até que eu recebi pelo WhatsApp, no final eu vou mostrar para vocês. O advogado foi em Goiás, gente. Tem alguém de Goiás aí? O advogado fez um pedido de justiça gratuita em 10 páginas. E o juiz surtou, gente. É bem engraçado. Mas onde eu quero chegar com isso? Que o judiciário, gente, de uma forma geral, pede sim essa questão da brevidade, né? Brevidade não, da concisão. Pede que a gente consiga se expressar de forma objetiva, de forma rápida. Porque muitas vezes a gente espera do juiz um julgamento rápido, mas para que isso aconteça, nós precisamos também, nós temos a nossa parcela de contribuição no trâmite processual, né? Nessa marcha da máquina judicial. Então é por isso que nós, facilitando a vida dos assessores, do juiz, enfim, nós só temos a ganhar com isso, tá?
Então, agora a gente já entendeu o que é uma petição correta, o que é uma petição eficaz. Agora eu vou te mostrar como será que é possível você conseguir fazer isso em menos de 24 horas. Então, a gente já entendeu o que é uma petição eficaz e correta e como é possível aprender isso em 24 horas. Gente, o fato é o seguinte, eu me utilizei dessa frase justamente para chamar a atenção de vocês. Porque esses 24 horas, aqui, quando a gente fala em 24 horas, a gente acha que é um dia, né? Mas, na verdade, essas 24 horas são 24 horas aulas. Então, com certeza, em menos de 24 horas aulas, vocês vão conseguir aprender a fazer isso, tá? Então, quem eu sou? Eu acho que todo mundo que me conhece aqui me conhece do Instagram, né? Do Petição Sem Drama. Então, eu sou a Isabela, eu tenho 24 anos, parece que eu tenho mais, né? Mas eu atuo, gente, na área jurídica desde o início da minha graduação, lá em 2011. Então, eu sempre trabalhei em escritórios de advocacia, fiz estágio também, um estágio que foi bem legal para mim foi na Procuradoria do município, aqui na minha cidade, eu aprendi muito, tive muitos contatos, e, na verdade, desde quando eu estava decidindo qual curso fazer, qual faculdade cursar, eu sempre quis fazer, sempre gostei muito de português, e sempre quis fazer letras português, né? E também sempre quis fazer direito. Então, assim, eu fiquei muito dividida entre essas duas funções, assim. E o meu pai, ele é advogado. Então, como eu comecei a trabalhar nos escritórios muito cedo, no final do meu terceirão, aí eu tive certeza que eu ia optar pelo direito, porque eu amo, gente, essa área da advocacia. Eu acho muito válido também quem gosta de fazer, quem quer fazer concurso público, ser servidor, mas eu amo a advocacia, gente. Eu acho que é algo assim muito mais dinâmico, né? Assim, você não tem uma estabilidade financeira, talvez no início, da forma que você gostaria, né? Mas eu acho que é aquela coisa da paixão mesmo. Para advogar, você precisa ser apaixonado por isso. E eu realmente sou. Mas nunca deixei, assim, de lado essa paixão pela língua portuguesa. E isso se confirmou, assim, durante a minha graduação e durante o exercício da profissão mesmo. Porque, justamente, gente, por meio das petições, né? Esses dias a minha irmã perguntou, a minha irmã faz engenharia civil, e ela perguntou assim para mim, nossa, mas o que é uma petição? Por que essa petição é tão importante? E eu falei assim, Gabi, a petição é a peça com que você se dirige para o juiz, é a tua conversa com o juiz. Você vai contar o que está acontecendo, vai contar qual que é o teu problema, né? E aí a gente vê a importância, gente, da língua portuguesa, essa questão da comunicação. A petição, ela é absolutamente o que existe de mais importante no direito. Porque sem ela você não consegue se chegar até o juiz, né? O nosso processo, ele não é um processo oral, ele é um processo escrito. Então, por isso que a língua portuguesa e o direito, assim, são coisas que se casam perfeitamente e são realmente duas paixões minhas. E aí, como eu estava falando, desde o início do meu estágio, dos meus estágios, eu percebia que muitos colegas, tanto advogados, gente, era engraçado, porque assim, eu era estagiária ainda, e aí eu tinha vários amigos advogados, né? Principalmente nos órgãos públicos que eu estagiei. Tinha alguns amigos advogados e eu auxiliava eles na elaboração de petição, sabe? Então eu sempre tive muita essa facilidade assim com a língua portuguesa, muita facilidade em me expressar por meio da escrita. E não é todo mundo que é assim. Algumas pessoas têm mais facilidade em falar, outras têm mais facilidade em escrever, né? Mas assim, isso me ajudou muito, então, nessa questão das petições. E sempre auxiliei todo mundo, então, desde o estágio até hoje, e sempre tive vontade de ensinar isso. Mas eu nunca sabia como, sabe? Falei, nossa, mas como que eu vou conseguir ensinar todo o pessoal que trabalha aqui? Como que eu vou conseguir ensinar todos os outros estagiários, né? E eu ficava meio assim também, por eu ser estagiária ainda, parece que o povo não ia me dar muita bola. Enfim, eu sempre gostei. Aí, gente, ano passado
não lembro o mês, acho que foi em julho do ano passado, agosto ou julho do ano passado, eis que me surgiu a ideia de fazer um Instagram para auxiliar os operadores do direito nessa questão de peticionamento. E esse Instagram é o Petição Sem Drama. Gente, hoje a gente está, deixa eu ver aqui, com quase 20 mil seguidores, gente. Pense, que felicidade é minha. Porque, e assim, é muito gostosa essa conversa, sabe? Que essa proximidade que eu consegui construir com cada um dos seguidores. Então, nós estamos com quase 20 mil seguidores. E, assim, eu jamais imaginei que chegaria a esse ponto e jamais imaginei que eu ia conseguir auxiliar tantas pessoas, porque eu sempre ficava, nossa, mas como que eu vou falar para tanta gente? Então, com o Instagram, isso foi possível. O Petição Sem Drama é uma bênção para mim e eu sei que tem ajudado muitas pessoas também. Porque às vezes não, sempre nessa luta diária que a gente tem, de prazo, de petição, de contestação, surgem algumas dúvidas, né? E então esse Instagram, o projeto Petição Sem Drama, que agora não é só mais um Instagram, né? A gente consegue fazer essas reuniões e tudo mais, serve justamente para isso, auxiliar os profissionais nessa luta diária na elaboração de petições, porque não é todo mundo que tem essa facilidade, né? E mais do que isso, gente, o pior é que a faculdade de Direito não ensina você a peticionar, né? A faculdade de Direito te ensina o direito, te ensina algumas leis, te dá ali um rumo, né? Às vezes os professores levam um modelinho lá na aula de prática jurídica, a gente faz ali só para tirar nota e boa, faz para passar na OAB e boa, né? Mas então o dia a dia muda, porque você se depara com vários casos das formas mais distintas do mundo. E você precisa adaptar ali a história do seu cliente e passar para o papel, né? E então, a questão é que a faculdade de Direito não ensina isso. E, infelizmente, o que a faculdade de Direito ensina não é suficiente, né? Por isso que no dia a dia a gente vê petições que são tão ruins, né, gente? Às vezes, o advogado pede uma coisa e deveria pedir outra, né? Um ponto importante agora, prestem atenção. Eu sempre digo, gente, aprendi com meu pai isso. Quando o cliente chega no teu escritório, ele quer alguma coisa, mas às vezes ele chega só contando ali o rolo, o que aconteceu, como que foi, não sei o que lá. Então, o que você precisa definir com o seu cliente? O que você quer? Qual o seu pedido? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma ação de consumidor, né? O cliente comprou um celular, o celular, 3 dias depois, simplesmente parou de funcionar. Aí ele vai no teu escritório, conta que ele foi na loja, que ninguém atendeu, conta que o celular foi 3 mil reais, que ele parcelou, que ele já pagou, não sei o que, não sei o que. E beleza de você não aguenta mais ouvir a história do cliente, pega a procuração, tchau. Aí você vai montar a ação, você fala, tá, mas espera aí, o que esse cara quer? Qual que é o pedido, efetivamente, do meu cliente? Ele tem, nesse caso, 3 opções. Pedir a devolução do dinheiro, o abatimento do preço ou outro produto, né? Igual, da mesma espécie, enfim, nos termos lá do CDC. Então, você precisa saber o que o seu cliente quer. Por quê? Porque tanto a narração dos fatos quanto a fundamentação da tua petição vai mudar de acordo com o pedido dele, né? Pessoal, então, por isso que eu quero dizer que sem que você tenha um aprofundamento, realmente, uma especialização nessa questão de peticionamento, é impossível você conseguir alcançar uma petição boa. Então, algo que eu quero dizer já para você desde o início, 74 pessoas me assistindo, eu quero parabenizar vocês mesmo. Por quê? Se vocês estão aqui buscando conhecimento, buscando especialização, vocês já estão um passo à frente dessa multidão de advogados e de estagiários que nós temos hoje no Brasil, que não estão nem aí, que fazem do jeito que der, vocês estão buscando aperfeiçoamento. E isso, gente, é fantástico. Verdade mesmo, do fundo do meu coração, parabéns por você estar aqui, tá? Bom, então, com base nisso que eu falei,
a gente entende que, então, pelo fato da faculdade de Direito trazer uma base muito superficial para nós, acaba que as petições no dia a dia, na luta da advocacia, acabam sendo não tão boas, né? E agora, gente, eu vou passar para a correção de uma petição. Bora lá. Gente, eu peguei aqui uma petição de um dano moral, tá? Porque é algo mais comum, para ser algo mais fácil aqui para eu falar para vocês. Gente, inicialmente tem uma coisa que eu quero falar. Se você me acompanha há algum tempo, eu acho que já tem uns meses que eu fiz uma live sobre essa questão da estética da petição. Então, isso é extremamente importante você se atentar. Antes de qualquer coisa, atente-se para a estética da sua petição. Por quê? Porque essa questão da estética é como se fosse a roupa que você veste para ir falar com o juiz. A tua petição, você precisa pensar. A petição é a roupinha que eu estou me vestindo para ir conversar com o juiz. Eu vou conversar com o juiz de qualquer jeito, com qualquer roupa? Não, vou colocar uma roupa bacana. Então, é dessa forma que a tua petição tem que ser. Então, o primeiro ponto é essa questão do cabeçalho. Gente, esse cabeçalho é o nosso cabeçalho antigo. Antes desse, a gente não tinha nenhum cabeçalho, tá? E esse, para vocês terem ideia, eu consegui criar ele de forma gratuita num aplicativo aqui da internet. Então, assim, às vezes a gente acha que para fazer uma coisa um pouco mais personalizada a gente precisa gastar e tudo mais, mas isso não é verdade. Eu consegui fazer, eu baixei um programa no meu notebook mesmo e fiz isso aqui, tá? Já dá uma diferença, já dá uma cara diferente para a petição. Tá? Então, nós temos o cabeçalho aqui e nós temos o rodapé. Agora, outro ponto importante que eu quero falar é sobre a fonte da tua petição. Quero colocar minha carinha aqui para vocês. Aí. Gente, a fonte da petição é algo extremamente importante, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que gostam de umas fontes muito diferentonas, mas isso não é legal. Porque qual é a nossa intenção com a nossa petição? É a gente se fazer entender pelo juiz, pelo assessor do juiz, por quem está julgando o nosso pedido, tá? Então, segundo ponto importante. Primeiro é a questão da identidade visual, da logo, do rodapé e do cabeçalho. Segunda é a questão da fonte. O que eu preciso que você faça? Sempre utilize fontes formais, fontes padronizadas. Essa fonte dessa petição não é mais a fonte que eu uso hoje em dia, mas a Calibre é uma fonte. Deixa eu colocar minha tela de novo. A Calibre é sim uma fonte que é padronizada, tá? Ela tem linhas mais retas, a gente consegue entender. A letra que eu estou usando hoje, gente, é essa Cambria aqui, ó, porque eu acredito que ela consegue ser formalzinha sem deixar de ser estilosa, né? Ela é um pouco mais bonitinha. Agora, sim, outras letras, gente, padrões, por exemplo, até essa Bookman aqui, ó, ela é mais bonitinha também e não deixa de ser padronizada. Vocês precisam entender que a petição precisa ser algo padrão, tá? Não, outra coisa, não dá para você usar 4 tipos de fonte diferente na tua petição. Times você pode usar, Calibre, Arial. Algumas pessoas até gostam dessa Arial aqui, ó. É meio diferentinha também, eu só acho que ela é muito pequena. Mas dá para usar também. Agora, algumas fontes que você não pode usar jamais na tua vida. Essa aqui, ó. Gente, isso aqui é sei lá. A pessoa tem que decifrar o que você está escrevendo. E perceba que mesmo que você deixe a tua letra maior, olha, tem que deixar na letra no tamanho 20 para a pessoa conseguir entender. Então, não usem jamais fontes assim. Ó, olha essa Algerian aqui como é. Primeiro que ela é toda fica em caixa alta, né? Também não dá, gente, não dá. Deixa eu ver alguma outra. Ai, algumas pessoas vão brigar comigo, mas eu preciso falar da Comic Sans. Gente, eu não consigo entender por que as pessoas usam essa letra. Ó, vou falar uma coisa que é verdade. A Comic Sans,
eu usava ela para imprimir os meus trabalhos da escola lá na 5ª série. É verdade, não briguem comigo. É sério. E ela é meio... Assim, ela é meio não, ela é totalmente infantil. E, gente, tem muito advogado usando essa fonte. Eu vou colocar na tela de novo para vocês verem como ela é infantilzinha. Ela é meio tortinha, meio, sabe, é uma letra de criança. Então, assim, não usem, evitem, porque se a gente quer algo que seja realmente padrão, que seja realmente formal, não dá para usar, gente. Isso, para uma mensagem informal, tudo bem mesmo, mas não usem para se dirigir ao juiz, tá? Olha, eu deixei tudo. Olha como é estranho, gente. Estão vendo? Deixa eu voltar aqui do jeito que estava essa petição, assim. Então, não usem a Comic Sans também, procurem letras mais padronizadas. Cambria, Calibre, Times, Arial, alguém falou ali Verdana. Verdana eu também gosto, usei bastante, por bastante tempo a Verdana. Ó, ela é bem bonitinha. E ela é grande também, dá para entender bem o que está escrito. Vamos passar agora para a escrita, realmente a redação da petição, tá? Então, ele começou aqui com o nome da pessoa, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência através. Gente, aqui já está um problema. O que é problema eu vou deixando vermelho. Através. Essa palavra abençoada, através, é uma palavra que você deve tirar do seu vocabulário nesse sentido aqui. Através, gente, ele dá a ideia de que você está transpassando algo físico através da ponte, através do vidro. Por exemplo, eu estou te enxergando, estou olhando para o vidro ali, eu estou te enxergando através do vidro. Isso que significa através. E não é isso que a gente está tentando dizer. O que a gente quer dizer com esse através, que nesse caso está errado, porque através significa, gente, você ultrapassar uma barreira física. O advogado está sendo uma barreira física aqui nesse caso? Não, né? O advogado é quem está facilitando a vida do cliente. Por isso que você deve evitar essa palavra através, tá? Eu estou falando, gente, disso aqui para vocês se tornarem pessoas técnicas, para vocês terem vocabulário jurídico legal. Isso diferencia vocês, como eu já falei, isso diferencia vocês da multidão. Gente, se eu estiver falando muito rápido, me avisem, porque eu tenho esse problema. Então, esses detalhes fazem com que você se diferencie da multidão de advogados que escrevem através da forma errada. Então, pelo que nós podemos substituir essa palavra através? Vamos fazer as substituições adequadas. Você consegue mudar para por intermédio de seu procurador, tá correto. Vou tirar o vermelhinho aqui agora porque tá certo. Por intermédio de seu por intermédio eu acho a palavra mais bonita, mas você pode usar também por meio de seu procurador, tá? Mas jamais use através nesse caso, beleza? Por meio de seu... Ai, não gosto de por meio também. Vamos pôr por intermédio. Por intermédio de seu procurador, vírgula, ao final subscrito, nos termos da procuração anexa. Gente, anexa aqui está funcionando como aditivo. Então, é correto você falar a procuração anexa, tá? Algo que você não deve mais falar é em anexo, tá? Até o CNJ já emitiu um alerta nesse sentido, porque a gente está falando do modo como a procuração está no processo. Isso significa adjetivo. Então, nos termos da procuração anexa, tá? Propor apresente. Aqui, gente, o ideal seria o quê? Se você estiver vendo isso para fazer a segunda fase do AB, você tem que colocar lá todo o nome, toda a qualificação da pessoa. Deixa eu pôr aqui. Qualificação completa. E também o endereço do seu advogado. Nos termos por intermédio do seu procurador, nos termos da procuração anexa. Seu procurador, daqui você tem que colocar o escritório, com o escritório profissional na rua
tal, e coloca o endereço completo, beleza? Propor é presente, ação de reparação, o ideal é pôr aqui por danos morais, tá? Gente, as pessoas falam, algumas pessoas põem ação de compensação por danos morais, ação de indenização por danos morais, tudo a mesma coisa, não tem problema, tá? Não tem problema também, vocês devem ter visto que lá no meu Instagram, eu coloquei lá no meu Instagram eu fiz um meme criticando o pessoal que sublinha toda a petição. Mas é assim, é verdade, não é para você sublinhar toda a sua petição, mas você pode sublinhar um pouco, tá? Marcador de parágrafos é isso aqui, ó. Estão vendo? Ó, quando eu clico, desaparece todos os pontinhos e também todos os parágrafos, todos os espaços da petição. Aí eu clico para ver se tá tudo padrão. Por quê? Porque eu gosto, gente, por exemplo, se aqui eu deixei um espaço, aqui eu também vou deixar um espaço. Aqui eu deixo um espaço. Nunca eu deixo 2 espaços aqui e um espaço aqui, sabe? Justamente por essa questão de deixar tudo padrão. Então, eu deixo 2 aqui em cima, eu deixo 2 aqui também. Entenderam? Então, vamos continuar. Vou deixar só um mesmo. Bora lá. Ação de reparação por danos morais. Normalmente também as pessoas colocam aqui, antes ou aqui, com fulcro no artigo tal, você pode colocar também no artigo tal, do CDC, do CPC, enfim, você pode pôr, não tem problema. Em face, aqui nesse caso era uma ação em face da Oi, tá? Gente, um ponto às vezes que eu percebi que vários estagiários esquecem é de colocarem aqui pelas razões que passa a expor, né? Você tem que fazer esse fechamento. Cada um faz o seu jeito. Pelas razões que passa a expor, pelas questões de fato e direito que passa a expor, você precisa fazer esse fechamento aqui. Senão fica só propor a apresentação em face de tal e daí você já passa para os fatos. Não fica legal, beleza? Tá. Agora passamos para os fatos. Percebam, gente, que ele deixou aqui os fatos aqui no meio. Isso é uma questão muito pessoal, mas eu, Isabela, não gosto. Eu gosto de deixar aqui no comecinho, ó. O que você puder fazer parecido com o teu TCC, gente, que é o mais padrão possível, você faz. Eu gosto de deixar assim, ó, os fatos dessa forma. Agora percebam uma coisa, por que eu utilizo esse marcador de parágrafos? Ó? Tá vendo que aqui tem um espaço, aqui tem outro, e aqui, a hora que ele começou a escrever os fatos, ele colocou um parágrafo aqui e ele não colocou mais? Então, perceba como, ó, tá tudo junto, terrível. Sem contar, gente, que vocês nunca, para a petição ficar bonita, você nunca pode deixar esses parágrafos quebrados aqui, ó. Começa aqui e termina aqui. Olha que coisa mais feia. Como que eu soluciono isso? Nesse caso aqui, você só dá um Enter, ó. Já passou lá para baixo, tá? Então, aqui eu tenho um Enter, aqui eu tenho um Enter, vai ficar tudo padrãozinho. Posso, pessoal, dar um Enter entre cada um dos parágrafos, ó. Mas algo mais fácil para você fazer é o seguinte, vamos selecionar toda a petição. Não sei se vocês sabem, mas se você apertar Ctrl mais T, você seleciona toda a petição, ó. Tá, então, continuando, você pode dar um Enter entre cada um dos parágrafos e você tem que ficar dando Enter toda hora. E por que isso é ruim? Porque às vezes você dá um Enter aqui e esquece de dar um Enter lá, se você não utiliza o marcador de parágrafos. Eu sempre recomendo que você utilize, tá? Sei que fica meio ruim de ler, mas enquanto você está confeccionando a tua peça, você pode utilizar e aí depois você tira, tá? Então, o que você pode fazer é selecionar toda a tua petição e aí você vem aqui, ó, em adicionar espaço antes do parágrafo e adicionar espaço depois do parágrafo. Só que aí você precisa tirar esses outros parágrafos aqui, ó, porque senão fica um espaçamento muito grande. Olha só como fica legal. Aqui em cima, gente, também não precisa você deixar, né? Eu sei que algumas pessoas gostam de deixar até o final, mas assim, é só para gastar folha. Deixar o nome lá, super lá embaixo, não tem necessidade.
É porque aqui, na verdade, a qualificação dele ia tomar mais algumas linhas. Então, digamos que começasse aqui, né? Então, ó, se eu deixo um Enter aqui e um Enter ali, ficou um espaço bacana, eu gostei. Ó, visualmente bem bonito. Porque aí eu já posso passar para os fatos que é lá na outra folha. Então, vamos lá. Gente, esse espacinho aqui, ó, vai evitar que fique o dos fatos perdido aqui. Então, não tem problema, tá? Passando para os fatos agora, olha só como ficou um espaço legal. Tá vendo? E nem preciso ficar dando Enter. Ó, se eu der mais um Enter aqui, vai ficar feio. Então, tudo certo. Usem essa questão do espaçamento, beleza? Em se tratando, gente, de recuo, isso é algo muito, muito pessoal, tá? Mas, assim, o recuo que eu aprendi a utilizar desde sempre é esse recuo aqui, ó. Aperto 5 vezes no Tab e ele dá mais ou menos aqui no 6, né? Mas assim, não tem problema nenhum se você está acostumado a dar um recuo 4 ou um recuo 3. Desde que, se você utilizou um recuo 3 aqui, você precisa utilizar um recuo 3 em toda a tua petição. Vamos lembrar, padronização, tá? Então, uso 3 aqui, tenho que usar 3 em tudo, beleza? Tá, então, ó, vamos ver a forma como ele relatou os fatos aqui. Antes de qualquer coisa, vamos ver quanto de espaço que ele gastou para isso. Uma folha, 2 folhas, 3. Pessoal, quase 3 folhas para relatar uma ação de direito do consumidor. Desnecessário, tá? Então, para a gente não ficar... Vamos ler aqui só os primeiros parágrafos, que eu vou mostrar para vocês como você pode resumir isso. Então, ele começa falando que em meados de 2012 foi firmado o contrato de internet. Pessoal, vamos lembrar de uma coisa. Cadê a linguagem formal da petição? Isso me deixa nervosa. Foi firmado o contrato de internet? Não existe contrato de internet. O que existe é contrato de prestação de serviço. Pode até escrever de internet. De internet, se você não achar um termo mais técnico. De internet e telefone, por exemplo, entre as partes. Daí, perceba que ele fala aqui, foi firmado o contrato, beleza. E daí aqui repete a velocidade contratada. Não tem necessidade de você falar que foi firmado o contrato e a velocidade contratada era de 1 Mbps, tá? Porque se você firmou contrato, é óbvio que a velocidade era contratada, né? Então, em meados de 2012, foi firmado o contrato de prestação de serviços de internet entre as partes. Esse entre as partes eu também não gosto muito, mas vamos relevar. Como que eu deixaria esse parágrafo? O consumidor, em meados de 2012, firmou o contrato de prestação de serviços de internet com a empresa requerida, de modo que a velocidade oferecida, ou que a velocidade oferecida mesmo, oferecida era de 1 Mbps. O ideal aqui, gente, era você colocar o significado desse Mbps, que nem eu não sei o que significa isso, tá? E o juiz também eu acho que não vai saber, né? Então, um parágrafo já consegui mudar. Vocês percebem a diferença? Ele ficou do mesmo tamanho, mas não deixou de ser algo repetitivo, foi algo prático, que foi direto ao ponto. O consumidor, em meados de 2012, firmou o contrato de prestação de serviços de internet com a empresa requerida, de modo que a velocidade oferecida era de tanto. Beleza. Vou apagar aqui isso que a gente corrigiu. Posteriormente, foram disponibilizadas novas velocidades, e devido à necessidade do requerente de uma internet de qualidade,
Por causa. Gente, sério, quem que me usa essa palavra por causa? Do ramos ainda, né? Não escreve nem do ramo. Por causa do ramo em que atua, esse decidiu contratar o novo serviço. Primeiro ele fala velocidade, depois ele fala serviço, que seria de 10 Mbps. Então, o que nós foram disponibilizadas ou foram oferecidas? Eu acho que o que ele quis dizer... Percebe como fica confuso entender o que ele quis dizer? Me parece o quê? Que ele quis dizer que a empresa deve ter ligado para esse cliente oferecendo novas necessidades e, por conta disso, ele optou por contratar essa nova velocidade, né? Vamos mudar esse parágrafo, então? Gente, linguagem sempre formal. Ninguém, vocês estão proibidos, por lei, tô brincadeira, por minha lei, de escrever por causa. Isso não pode, gente. A nossa linguagem precisa ser formal. Posteriormente, a empresa ofereceu novos planos com velocidades superiores e, considerando o ramo de atuação, ou ficaria melhor até a profissão do consumidor. E considerando o ramo de atuação do consumidor, você precisa explicar que o ramo de atuação dele, com certeza, exige uma nova velocidade, né? Então, posteriormente, a empresa ofereceu novos planos com velocidades superiores. E considerando o ramo de atuação do consumidor, necessita... É que não, eu não posso repetir aqui também velocidades superiores, ó. Então, vou tirar essa questão aqui, porque meio que fica subentendido. Posteriormente, a empresa ofereceu novos planos com velocidades superiores e, considerando o ramo de atuação do consumidor, ele contratou nova velocidade. Nova velocidade de 10 Mbps. Percebam, eu vou ler de novo esse parágrafo aqui para vocês verem como fica, a outra forma fica mais fácil de entender. Então, posteriormente, foram disponibilizadas novas velocidades e devido à necessidade do requerente de uma internet de qualidade por causa do ramo em que atua, esse decidiu contratar o novo serviço que seria de 10 Mbps. Percebem como fica diferente, gente? Vou ler aqui de novo. Posteriormente, a empresa ofereceu novos planos com velocidades superiores e, considerando o ramo de atuação do consumidor, ele contratou nova velocidade de 10 Mbps. Eu não vou fazer isso na petição inteira, gente, para não ficar repetitivo. Só aqui para vocês verem como a gente consegue transformar um parágrafo do outro. E como é que isso é possível, gente? Isso é possível, gente, com a revisão da tua petição. Outro ponto muito importante. Antes de você começar a redigir a tua petição, você precisa fazer um resumo, né? Anota ali todos os pontos. Quais os fatos importantes? Os fatos importantes são nesse caso aqui. Ele contratou uma velocidade, depois contratou uma velocidade nova e depois acabou que nenhuma das velocidades a empresa refornecia para esse consumidor, tá? Então, esses são os pontos-chave, gente. Isso jamais teria necessidade disso ser relatado em 3 páginas, tá? Isso significa o quê? Concisão. Com a gente conseguir, em uma página, isso com certeza seria muito bem explicado. Então, vamos recapitular. O que você precisa fazer? Fazer um resumo antes. Porque se você só vai escrevendo, deixa eu lembrar aqui o que o cliente falou. Tá, vou escrever. Vou lembrar mais um pouco. Tá, vou escrever. Não dá certo, tá? Você precisa colocar os pontos chaves e aí você continua a escrever. Normalmente, na grande maioria das ações, uma página dos fatos já é suficiente, tá? Pessoal, vamos voltar. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aí, para a gente dar continuidade. Vamos lá. Uhum. Tudo certo aí, né, gente? Pessoal, vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Conversem comigo.
Ah, Marildo, verdade, deve ser megabytes por segundo. Pois é. Viu como é importante a gente saber? Fica com receio de faltar algo, porque sempre dizem que o juiz não lê direito, só lê os fatos. Pode até ser que isso seja verdade, mas de qualquer forma, vocês precisam ser concisos. Às vezes a gente fala sucintos, mas não é que você tem que escrever pouco. Você, como eu já falei, você precisa colocar no menor número de linhas possíveis todas as ideias necessárias. Você escrevendo tudo que é necessário, em poucas palavras, está perfeito. Beleza? Pessoal, vamos passar aqui para um outro ponto importante também que eu quero falar sobre essa questão de a gente ficar repetindo. Gente, deu quase uma hora já. Fiquem aqui comigo, por favor, que eu estou quase finalizando. Vou falar mais um pouquinho sobre essa questão da petição e aí vou mostrar essa outra petição engraçada para vocês, tá? Então, vou continuar aqui, vou dar um zoom, sim, para vocês. Melhorou, né? Tá, a gente tem mania, gente, de ficar repetindo essa questão. Vou apagar o parágrafo certo aqui e deixar o errado. A gente tem mania de ficar repetindo essa questão este, esse ou até. Deixa eu tirar aqui. Ou até a gente usa a palavra o mesmo, se referindo aqui, ó, ao requerente. Agora eu quero que vocês percebam uma coisa. Ó, vou tirar daqui só para a gente analisar só essa frasezinha. Devido à necessidade do requerente de uma internet de qualidade, por causa do ramo em que atua, esse decidiu contratar um novo serviço. Ou às vezes a gente usa o mesmo decidiu contratar o serviço. Gente, essa palavra o mesmo, utilizada dessa forma, é completamente errada, tá? Então você não precisa ficar utilizando, você pode simplesmente tirar. Você pode tirar esse, tanto esse quanto o mesmo, eita, quanto o mesmo, você pode simplesmente tirar essas palavras desnecessárias, tá? Isso que essas palavras são. Você tira e olha só como não faz diferença nenhuma. Devido à necessidade do requerente, por conta do ramo em que atua, decidiu contratar novo serviço. Não precisa ficar usando palavras desnecessárias, entenderam? Isso, gente, vai muito de você ler e reler, revisar a tua petição. Isso que é importante, eu sei que é difícil, mas é importante você não deixar a tua petição para a última hora, tá? Tem um professor que fala que você precisa deixar a tua petição dormir um pouquinho. Então, é importante você, em um dia você redige a tua petição e no outro você lê novamente, você vai ver a quantidade de erros que tem, tá? Tá. Olha aqui, mais algumas dores. Eu fiz, gente, uma pesquisa com algumas pessoas do... Eu fiz algumas pesquisas com algumas pessoas do Petição Sem Drama e as maiores dores delas são as seguintes. Eu não sei como desenvolver o raciocínio jurídico. Eu escrevo e no fim eu não falo o que era necessário. Ou eu não consigo me fazer entender nas minhas petições. Eu não sei como iniciar parágrafos. Eu não consigo ligar uma ideia ou um parágrafo ao outro. As minhas ideias acabam ficando soltas na minha petição. O que eu posso fazer? Gente, então assim, deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Encerrei, né? Tá. Eu dei agora para vocês 1 hora de aula, então agora eu não consigo fornecer mais informações para você, porque se eu fizer isso hoje, vai acabar ficando extremamente cansativo, né? Mas é justamente por isso, gente, que eu estou há mais ou menos uns 6 meses desenvolvendo um curso online sobre peticionamento, sobre petição. E nesse curso eu entendi por bem solucionar todas essas questões, todas essas dores. Tanto dores com relação à estética da petição, quanto dores com relação a essa questão de ligar uma frase a outra, de parágrafos, como que eu faço, como eu posso melhorar o meu vocabulário jurídico. Eu ensino também, eu precisei estudar, me informar muito sobre isso. Eu ensino também sobre pontuação, vírgula, crase, hífen.
Então, esse curso é um curso em que eu explico também a parte do português técnico, mas só o que a gente precisa saber. Não é um curso efetivamente de gramática. É um curso assim de português jurídico mesmo, aplicado ali para as nossas petições. Porque eu sei que ninguém tem tempo e ninguém tem paciência de fazer uma. Ninguém pode, gente. Quem é do direito não tem tempo para fazer uma faculdade de português. Se todo mundo, de letras português, né? Se todo mundo pudesse, seria uma benção, porque aí é uma coisa que casa com a outra, né? É algo que combina perfeitamente. Então, o que eu tentei fazer é justamente isso: desenvolver essas videoaulas de modo que a gente conseguisse unir o direito e a língua portuguesa, mas estritamente porque a gente lida na nossa prática jurídica, ali no dia a dia, entendeu? Não vai ter nada além. Por exemplo, eu não vou explicar para vocês o que é um substantivo, entende? Não é isso. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre esse curso. Esse curso, que eu chamei de curso petição, é a primeira turma. Ui, gente, estão me ouvindo, né? É a primeira turma Petição Sem Drama. E eu desenvolvi esse curso online porque eu até poderia ter feito um curso presencial, mas aí entra toda a questão das pessoas, não posso participar, é muito longe, né? Porque aí eu ia ter que fazer onde? Ou na capital aqui do Paraná, que é Curitiba, ou aqui em Guarapuava, onde eu moro, né? Não tem condições. Nós temos pessoas Minas Gerais, São Paulo, né, Pernambuco, como que essas pessoas vão sair lá da casa delas e vir aqui para o Paraná? Não tem como. Por conta disso, eu optei por fazer esse curso online. Então, você vai poder assistir a hora que você quiser, quando você bem entender, no conforto da sua casa ou no seu trabalho, né? Eu acho que a internet chegou hoje justamente para revolucionar também essa área da educação, né? Todas as áreas. E aí, além disso, então, esse curso ele vai ser entregue para vocês. Esse curso ele vai ser entregue para vocês, então, por meio de videoaulas, né? Por quê? Porque videoaulas você consegue assistir quando você quiser e quantas vezes você quiser, né? Além dessas videoaulas, são 4. Eu dividi esse curso em 4 módulos, gente. Com muito esforço eu consegui dividir só em 4 módulos. E vai ser liberado um módulo por semana. Eu entendi por bem fazer dessa forma, porque aí vocês conseguem consumir o conteúdo daquele módulo primeiro. Porque às vezes a gente é muito afobado, aí a gente quer consumir todo o conteúdo de uma vez e acaba não aprendendo. Então, cada semana vai ser disponibilizado um módulo com algumas videoaulas e o mais legal é que no final de cada módulo a gente vai ter um encontro como esse aqui, só para nossa turma fechada, tá? Para nossa turma e você vai poder me deixar suas dúvidas, o que você acha que pode melhorar, né? Tudo isso. Eu vou poder responder para vocês ao vivo. Então a gente vai ter um encontro por semana no final de cada módulo ao vivo. Então, gente, falando de novo dessa questão das dores, não sei como iniciar parágrafo, não sei como redigir uma boa petição, eu acho que eu escrevo muito, eu acho que eu escrevo pouco. É justamente nessas dores que eu foquei. Eu percebi que advogados e estagiários têm todos em comum essa dúvida, né? E o fato é que quem não busca investir, gente, em especialização, como eu falei para vocês, que eu parabenizei vocês por estarem aqui, porque quem não busca realmente se especializar, investir em conhecimento, a gente, infelizmente, vai continuar deficiente no que é mais importante no direito, que é a comunicação com o juiz. Isso é fato, porque, como eu falei, a petição é a forma como você leva o pedido do teu cliente para o juiz. Me contem, pensem comigo. Existe algo mais importante que isso? Você conhecer ao juiz o pedido do seu cliente? Não existe nada, gente, mais importante. Na advocacia, no mundo jurídico, é imperdoável um advogado ou um estagiário que não saiba fazer de forma perfeita, de forma eficaz, essa comunicação com o juiz, que se dá por intermédio das petições.
Inclusive, quando isso melhora, gente, eu já tive essa experiência porque eu consegui ajudar alguns amigos próximos meus, tanto no estágio quanto advogados recém-formados. É, muda, quando você consegue mudar a tua comunicação com o juiz por meio da petição, isso não traz benefícios só para você. Então você se sente melhor, você percebe que as pessoas começam a te olhar com uma maior credibilidade, né? Então, quando você muda a tua forma de peticionar, a petição então é o quê? A comunicação com o juiz. Quando você muda isso, você se sente mais confiante, as pessoas ao teu redor começam a te olhar como uma autoridade no assunto, uma autoridade no que faz. Putz, essa menina sabe o que ela está fazendo. Esse cara sabe como se comunicar. Vamos pedir para ela fazer essa petição? Vamos entregar esse caso para ela? Então, os benefícios não são só para você, são para o seu processo, são para o seu cliente, para o seu sócio, para todas as pessoas que te cercam. Porque todo mundo que se liga indiretamente a você também vai ser influenciado. O juiz, o assessor do juiz, todo mundo fica feliz com uma boa petição. Eu falo isso e as pessoas dão risada, mas é verdade. Porque você está auxiliando o teu cliente, a si mesmo, aos teus sócios, ao processo, ao juiz, ao assessor, a todo mundo, né? A máquina judiciária, de modo geral, é auxiliada com isso. E continue pensando comigo uma coisa. Você acha que qual é o valor, qual é o custo para você não saber transmitir para a petição aquilo que você está pensando? Quanto custa você não conseguir peticionar de forma eficaz? Quanto custa você não conseguir peticionar de uma forma eficiente? Tem um valor? Quanto custa, vou além, quanto custa ter o pedido do seu cliente indeferido porque você não soube se expressar? Na verdade, você não soube fazer o teu trabalho, porque o trabalho do advogado é esse, né? Existe alguma razão para você continuar sofrendo para redigir as suas petições? Valeria a pena ter que continuar com essas críticas do chefe, do amigo advogado, do amigo estagiário? Existe um preço para isso? Pense comigo. Eu acredito que isso não tem preço, gente. Você se sentir inferior aos outros, você se sentir mal por não ter conseguido ser realizado no seu trabalho, para mim isso não tem preço. Realmente não tem. E sem contar, gente, que isso poderia afetar, pode afetar, por exemplo, você no futuro. Você pode não conseguir não vou conseguir um estágio legal, não vou conseguir entrar naquele escritório bacana porque eu não sei peticionar, né? Então, é evidente que qualquer escritório ou qualquer advogado, nem que trabalhe sozinho, busca alguém, um estagiário ou um advogado que saiba peticionar, né? Então, assim, às vezes a gente acha que, não, só não sei peticionar, vou tentar usar uns modelos aqui, beleza. Mas, na verdade, esse problema parece um problema pequeno. Mas quando você entende que a tua petição é a forma de você se comunicar, de você iniciar um processo, de você fazer o pedido de seu cliente ser deferido, aí você entende, putz, eu acho que eu estou diante de um problema de verdade. Eu não saber peticionar de forma correta e de forma eficaz é um problema de verdade, né? Um profissional do direito que não sabe peticionar não é um pequeno problema. Então, agora você já deve ter entendido que provavelmente não existe um preço a ser pago, nada justifica um fracasso na vida profissional, né? E um operador do direito, então, que não sabe peticionar, infelizmente, está fadado ao fracasso, gente. Assim, é só vocês pensarem, se a petição é a forma como eu me comunico com o juiz, eu não consigo fazer isso, putz, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, isso é algo realmente sério. E mais assim, então é justamente isso que eu tentei resolver por meio desse curso, por meio dessas videoaulas. Então eu abri assim uma turma, a primeira turma Petição Sem Drama. E eu fiz isso assim com muito carinho e para realmente, gente,
isso não é assim, estou vendendo um curso. É a minha missão, entende? É o que eu quis fazer desde o início da graduação. E que competição sem drama, graças a Deus, isso ampliou a minha visão, porque eu vi que muitas pessoas precisam e vi que eu posso sim ajudar efetivamente muitas pessoas, né? Então eu já falei para você que não existe um preço, não existe nada que justifique o teu fracasso profissional, o teu fracasso no momento de conversar com o juiz, que é quem vai deferir o teu pedido, né? Mas existe um valor que eu consegui chegar para te fornecer a solução para esse tipo de problema, tá? Para você fazer parte da primeira turma Petição Sem Drama, vou te falar o valor agora. Mas para você entender, eu precisei estudar mais ainda, eu precisei entender sobre como gravar cursos, como hospedar cursos. Então, assim, foram 6 meses, gente, de trabalho mesmo, de estudo mesmo. Mas eu quis fazer algo que você conseguisse efetivamente comprar. Então, assim, mais do que, nossa, vou ganhar dinheiro com isso, é assim, quero transformar a vida de profissionais. Como eu consegui fazer isso? Perdão, gente. Como eu consigo fazer isso de forma superficial, eu sei que eu posso ir além. Sei que se eu elaborar essas videoaulas, se eu conseguir fazer esse curso, eu consigo ir além, consigo mostrar tudo que você precisa saber para se transformar num verdadeiro profissional do direito, que sabe como se comunicar. Isso é o que existe de mais importante, gente. E por isso eu consegui compilar toda essa minha experiência jurídica de 6, quase 7, né? 2011, 7 anos, gente, de experiência no peticionamento. É isso que eu fiz a minha vida inteira. Consegui montar um curso para você com videoaulas, um curso que vai ser prático. Eu vou fazer como eu fiz aqui nesse curso. Vai ter muito, olha só como redige essa petição, olha como você pode substituir, sabe? Consegui fazer isso, então, por apenas R$ 327. Eu quero me fazer entender. Vocês vão conseguir transformar a forma de se comunicar, a forma de atender o seu cliente, a forma de falar com o juiz, a forma de peticionar, de se comunicar no processo por pouco mais de R$ 300, tá? Esse valor, ele vai poder ser pago à vista no boleto ou em até 18 vezes no cartão, tá? Eu hospedei esse curso pelo PagSeguro. Então, eu quero realmente que vocês consigam transformar a forma de se relacionar com as partes do processo. Essa é a minha missão, transformar a sua petição, a forma como você olha para o peticionamento, tá? Outra questão é que eu abri essa primeira turma, mas eu não sei quando que eu vou conseguir abrir outra. Porque assim, eu sou profissional, eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou mãe desse cachorrinho. Então, todo mundo tem muita coisa para fazer. E no escritório eu tenho muita coisa. Então, eu tive que abdicar realmente um tempo para abrir essa turma, para gravar essas videoaulas para vocês, tá? Então, de verdade, eu não sei quando que eu vou abrir a segunda turma. Eu acredito tanto no que eu faço, no que eu fiz, na minha missão, na paixão com que eu transmito esse conhecimento para vocês, que eu ofereci uma garantia, decidi oferecer uma garantia para vocês de 15 dias. Como que funciona essa garantia? Essa garantia, ela é incondicional. O que significa isso? Que independente de qualquer coisa, se você falar para mim, Isa, eu comprei esse curso, mas eu não quero mais, eu vou devolver para você. Então, assim, vocês podem ficar tranquilos com relação a isso, porque se por qualquer motivo você não gostou do curso, em 15 dias, você tem o prazo de 15 dias para decidir se você gostou ou não, e eu devolvo o teu dinheiro independente de qualquer coisa, tá?